Era bom que se tivesse alguém para acender e apagar a luz, né? Então vamos lá. Eu hoje vou falar sobre o nosso querido Chico Xavier. Por que a gente escolheu falar dele agora? Porque ele fez aniversário, dia 2 de abril. Ele nasceu em 2 de abril de 1910. E se bem que falar do Chico é fácil, né? Porque tem tantas coisas sobre ele. Tem livros, tem filmes. Eu acredito que muitos de vocês já assistiram o, os filmes, né? Tem cartas, as cartas para as mamães, enfim, tem bastante coisa. Toda cheio de detalhes, viveu bastante, né? O Chico, desde sempre, a mediunidade dele aflorou. Ele ficou órfão com 5 aninhos de idade e que com 5 aninhos de idade ele já via a mãezinha dele. Já deu confusão, a casa já caiu, porque pensa bem, o pai dele, acho que a madrinha dele, foi levar ele na igreja e foi contar isso pro padre, e o padre falou que não era para ele dizer aquilo, que ninguém conversava com quem tinha morrido, né? E ele via a mãezinha dele. Aí a mãezinha dele, muito boazinha, conversou com ele, falou assim para ele não ficar falando as coisas, não precisava falar, que ela sempre estaria com ele, que ele poderia ficar tranquilo, né? Mas que ele não precisava falar para todo mundo. Mas enfim, justo hoje a garganta tá abençoada. Mas enfim, olha o nome da mãe do Chico. Maria João de Deus ela chamava. Gente, Maria João de Deus. Olha que nome lindo. Criatura. E o Chico também, nomão, né? E o pai do Chico, a mãe do Chico deixou 9 filhinhos. Filho pra caramba, rapaz. E aí o pai teve que entregar os filhos assim para conhecidos, para ele poder trabalhar e sustentar essas crianças, né? E aí, o Chico ficou com a madrinha. E a madrinha do Chico não era lá tão boazinha. Ela fazia coisas que só Jesus na causa. Mas de qualquer forma, a mãe do Chico sempre falava para ele: obedeça, obedeça, obedeça. Sempre estava incentivando ele a ser um bom menino. Aí um dia ela falou assim pro Chico: Chico, tem calma, porque logo logo eu vou te enviar um anjo e esse anjo vai reunir todos vocês novamente. Aí foi o segundo casamento do pai do Chico, que a segunda esposa dele era muito boazinha, reuniu os 9 filhos e ainda deu mais 5 irmãozinhos pro Chico, né? Mas o Chico se mudou, o Chico nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas, e se mudou para Uberaba em 40, ele tinha 49 anos quando ele se mudou para Uberaba. Gente, o Chico deixou 438 livros psicografados, 438. Presta atenção nessa conversa. E desde que ele desencarnou até agora, ainda foram escritos uns 60, coisas que foram encontrando, coisas que ainda tinha anotado, fora os livros que se escrevem para poder entender a literatura do Chico. Resumindo, é muito aprendizado, né? Por mais que a gente leia Chico, as coisas, todas as psicografias ainda vai ser pouco. Acho que nessa vida a gente não dá conta. Eu vou contar casos interessantes do Chico. Porque o dia a dia deles, nos filmes vão estar tudo apresentado. Gente, você sabia que o Chico tinha medo de morrer? Não, gente, tinha medo de morrer. Ele tinha. Ele conta um caso engraçado. Ele conta, acho que aquele pinga-fogo da TV Tupi, ele conta essa história. Ele fala que estava no avião, estava fazendo uma das viagens dele lá, e pegou uma turbulência e todo mundo começou a chorar e a rezar, e aquele pandemônio, aquele trem dentro do avião. Era um trem inteiro dentro do avião. Ele é mineiro, gente, era um trem. E aí ele começou a ficar nervoso também, todo nervoso, e começou a rezar e a chorar. Aí, mano,
o mentor de trabalho dele chama Emmanuel, vocês devem saber, né? Aí que foi o que ajudou ele em todo esse trabalho de mediunidade dele, de psicografia, na verdade. E aí Emmanuel falou assim, Chico, que isso? Emmanuel era firme, gente, não era qualquer mentorzinho não, viu? Eu não sei se eu dava conta do Emmanuel na minha vida, não. Aí ele pega e fala, mas eu tenho medo de morrer, mas como assim? Tem medo de morrer? Tem. Morra com dignidade, Chico, morra com dignidade. Ele respirou fundo e vamos que vamos. Chico era... O Emmanuel, eu lembro que quando... O Chico fala que quando se apresentou esse trabalho para ele, de psicografar, não foi dito que ele ia psicografar tantos livros, falar que era menos, né? Porque falasse era tudo isso, era capaz dele endoidar o cabeção. Aí ele falou assim, mas como é que eu vou fazer isso? Aí Emmanuel falou para ele o seguinte, disciplina, só 3 coisas que você precisa, 3 coisinhas. Disciplina, disciplina de novo. Veja bem a situação. E a gente não tem disciplina, mas então a gente tem que aprender. Sabe, quando a gente conta essas histórias dessas pessoas que se superaram nessa vida, porque o Chico se superou nessa vida, conseguiu dar conta do dom dele. Porque, gente, é legal contar a história do Chico, é legal. Mas para que serve? Para que serve eu estar aqui falando para vocês sobre a história do Chico, que vocês podem ver em qualquer canto? Vocês podem ver... Tem um monte de livro, tem filme. Todas as histórias dessas pessoas que deram conta do seu dom, porque todos nós nascemos com dom, seja qual for, mas todos eles que deram conta do seu dom, a gente conta histórias para quê? Para que a gente se sinta incentivado a dar conta dos nossos. Aí eu vou contar tudo que o Chico fez, porque o Chico fez muita coisa. O Chico chegava naquele centro espírita para trabalhar, ele saía de lá, gente, 2 horas da manhã. O Geraldinho, que ainda é vivo, ele chama Geraldo Lemos, ele conta que eles acabavam 2 horas da manhã, os trabalhos lá, lá em Uberaba. E às vezes eu vou falar de nós voluntários, e às vezes nós voluntários damos desculpas pequenas, vou contar, para ir 1h30 uma vez por semana. Então a questão da disciplina foi uma coisa que o Chico deixou bem ensinadinho, foi um exemplo vivo, né, para que o trabalho desse certo. E uma coisa que o Chico fez e que a gente não tem como negar, ele soube seguir os ensinamentos do Cristo. Ele soube seguir os ensinamentos do Cristo. Eu estava vendo pesquisar para contar coisinhas que talvez vocês não saibam, né? Do Chico. O Geraldo Lemos disse que, né, ele era jovem ainda quando o Chico já era idoso, né? Porque se ele mudou para Uberaba, ele tinha 49 anos. O Geraldo disse que ele trabalhava, estudava, ele morava em outra cidade. Ele falou, eu não lembro a cidade, tá, gente? Mas ele morava em outra cidade, ele não morava em Uberaba. Mas ele ia toda sexta-feira para Uberaba, era 3 horas de viagem da cidade que ele morava para Uberaba, para ajudar o Chico no centro. Ele trabalhava lá com o Chico. E aí ele é a esposa dele. Aí teve uma vez que ele foi para lá, esse Geraldo Lemos, e ele tinha prova, ele fazia faculdade, ele tinha prova, acho que ele fazia faculdade de contabilidade, enfim, não sei do que, fazia faculdade. Aí ele tinha prova para fazer, e aí quando terminou os trabalhos, tal, no sábado, 2 horas da manhã, aí ele falou assim, Chico, eu vou embora agora, porque eu sei que se eu dormir aqui, aí amanhã eu vou levantar tarde, a gente vai ficar conversando, eu vou sair daqui tarde. Resumindo, eu preciso estudar, eu vou votar. Aí o Chico insistiu para ele não ir, insistiu. Aí o Geraldo falou assim, mas eu sempre fui muito teimoso. Ó o que o Geraldo falou, gente, falou que ele é, eu sou ariano como ele, porque Chico é ariano. Eu também sou ariano, viu, gente? Arianjo, entendeu? Aí o Chico falou assim, e o Geraldo, mas eu sou ariano, sou teimosa, sou teimoso, igual eu, teimosa. Lá foi. Aí o Chico
desistiu de persistir para que ele não fosse, falou assim, tudo bem, você vai, Geraldinho. Tava ele e a esposa. Vocês vão. Ah, mas em tal lugar, aí ele falou o lugar, na curva tal, no acenar, né? Falou o gesto, disse que a pessoa ia fazer assim, fez o gesto que a pessoa ia fazer, era um homem. Ele vai estar vestido assim, vai fazer assim, assim, assim. Não pare. Não pare, porque não é coisa boa. Não pare. Aí tudo bem, passou, ele foi. Pegar a estrada, foi total. E ele disse que acabou até esquecendo do fato. Tava lá dirigindo, papapá. Tava... Ah, aí sim. Aí ele disse que a esposa já começou a chorar, já não queria, vamos ficar. E ele, não, porque eu vou, porque eu vou. Foi, porque o cabo era teimoso mesmo. Foi. Aí quando apareceu essa abençoada dessa criatura na curva, no canto, no jeitinho que o Chico disse, aí a mulher começou a chorar. A esposa do Geraldinho começou a chorar. Aí ele diminuiu como se fosse parar e não parou. E foi-se embora. Por que eu tô contando isso? Porque o Chico Xavier, ele tinha todas as mediunidades possíveis e imagináveis. E essa é uma mediunidade que poucos temos, né? Que poucos seres têm. Que chama pré-ciência, né? Que tá lá tá no livro dos médiuns, na Gênese também tá, fala disso. Pré-ciência, quer dizer, saber as coisas, ter ciência, né? Saber antes de acontecer. Então tem muitos fatos engraçados do Chico. Tem uma também do Arnaldinho. O Arnaldinho, ele desencarnou, ele chama Arnaldo Rocha, ele desencarnou tem pouco tempo que o Arnaldinho desencarnou já bem idoso. O Arnaldinho, ele é esposo da Meimei, né? A gente conhece, o meio espírita conhece bastante a Meimei. Eu anotei aqui o nome dela porque eu nunca lembro. Ela chamava Irma de Castro quando ela era encarnada. O Arnaldinho, ele ficou pouco tempo casado com a Meimei, pouquíssimo tempo. Ela faleceu jovenzinha, bem jovenzinha ela faleceu. E o Arnaldo disse que ele o Arnaldo não era espírita, e ele todo atrapalhado porque ele amava a Meimei, e Meimei morreu, e só na cachaça, entendeu? Tava todo atrapalhado, na boemia, daquele jeito, todo atrapalhado. E aí tava ele andando lá por Uberaba, aí ele esbarra numa criatura, no Chico. Ele esbarrou no Chico na rua, derrubou a pasta no chão, apontando papel para o outro. Aí ele abaixou, pegou, ele disse que lembrou assim do Chico, que já tinha visto ele falar alguma coisa na televisão, mas ele passou. Aí o Chico tocou no rosto dele. Arnaldo disse, macho, que nem eu era, se um homem tocasse no meu rosto, eu ia logo, era pra porrada. Mas não fui. Não fui. Aí eu fui ler o comentário e perdi o rumo. Ai, ai, ai. Pra que ler comentário uma hora dessa, né? Bom, aí o Chico pegou, tocou no rosto do Arnaldo e falou assim: Arnaldinho. Aí o Arnaldo, nunca vi esse homem, como é que ele sabe meu nome? Arnaldinho, a nossa princesinha tá aqui hoje. Hoje ela iria fazer 24 aninhos, não é? Aí o Arnaldo atrapalhou-se todo. Vamos ali. Aí o Chico levou ele na casa do Geraldo e eles passaram, ele disse que ficaram horas lá conversando. Horas. E aí acabou se tornando espírita, né? Tem muitas histórias engraçadas. O Geraldo Lemos conta como ele teve muito convívio com o Chico. Ele disse que quando ele era mais jovem, né? Ele era louco. Ele era louco para saber se o Chico era a reencarnação do Kardec. Esse Geraldo Lemos. Geraldinho. Louco. Mas ele disse que não era tudo que se conseguia perguntar pro Chico. Que chegava perto, não conseguia, travava as quatro rodas, grudava não falava. Aí teve um dia que ele falou assim: hoje eu pergunto. Ele disse que sempre chegava perto do Chico com a intenção de perguntar se o Chico era ou não era, porque todo mundo falava, ele queria saber. E aí ele chegava e não perguntava, mas hoje eu vou. Aí chegou um dia todo se encheu de coragem, falou, agora vai que pode vir quente que eu tô fervendo, tanto porreta, agora eu pergunto. Chegou perto. Chegou perto do Chico, olhou assim, Chico,
Ele disse que era um caos conversar com o Chico, porque ele sabia as coisas, lia o pensamento. Aí ele disse que o Chico fazia assim: pode perguntar. E ele já se tremia todo. Ah, nada não. Não perguntava. Mas aí uma vez ele perguntou, aí Chico falou assim: e o que que você acha? Né? Aí ele falou assim: ah, eu acho que não, porque você não se parece com ele. Aí o Chico falou assim: eu vou contar uma coisa pra você. Gente, eu não sabia disso, dessa história. Eu fiquei emocionada até quando eu escutei o Geraldo falar. Aí o Geraldo falou assim pra ele, porque o Chico conheceu o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo quando ele tinha, acho que 5 aninhos. É, enfim, pouco depois que a mãe dele desencarnou. Pouco tempo. Porque uma das irmãs dele é, sofreu uma obsessão muito forte. E já tinham feito de um tudo, né? Tinham feito de um tudo e ela não melhorava. Aí falaram pro pai do Chico falar com uma família que era espírita, convidar essa família para ir lá, para que essa família ajudaria a irmã dele. Resumindo, o pai do Chico chamou e foi feita a primeira desobsessão, a primeira sessão espírita aconteceu na casa do Chico, né? Na casa dos pais do Chico. E aí essa família levou o Livro dos Espíritos e levou o Evangelho segundo o Espiritismo e deixou com o Chico, né? A mãe do Chico falou pro Chico estudar aquele livro quando fosse. Gente, será que foi mesmo? 5 anos não, tô mentindo. Ah, ainda bem que eu olhei aqui. Ainda bem que anota as coisas, né? 12 anos. O Chico tinha 12. Não sei. Mas enfim. Aí foi quando ele teve o primeiro contato com os livros. Ele estudou tudo. Mas por que eu tô voltando um pouquinho nessa idade dele? Porque ele falou o seguinte pro Geraldinho. Que quando ele era criança, depois que ele leu o Livro dos Espíritos, ele se lembrou de que quando ele era criança, quando ele tinha 5, 6 aninhos, quando ele era criança, ele sabia aquele livro todo de cor. Então aquele livro não foi nenhuma novidade para ele. Ele sabia, tinha tudo dentro da mente dele. Por isso, aí o Geraldinho falou assim: ah, então é. Ele falou assim: pois é. Disse, né? Pois é, mas não disse. Mas depois ele escreveu um livro que dizia que sim, né? Que dava todas as evidências que sim, e ficou isso no ar. Vou contar mais um caos que acho que ainda dá tempo, né? O Geraldo contou também que quando ele tinha 12 anos, ele teve um concurso lá na escola de redação e o Chico se candidatou para redação, claro, né? Ele era um bom aluno, óbvio, né? Ele tinha disciplina, certo? E aí ele fez a redação. Quando ele foi fazer a redação, desde criança, criatura, tinha medo de tudo quanto é tipo de mediunidade, aí ele percebeu, né? Ele viu um espírito, um homem forte e tal, e ditou para ele o que ele tinha que escrever, a redação que era para ele escrever. Aí ele escreveu a redação. E ele ganhou primeiro lugar e ainda ganhou um monte de prêmio, porque foi um espetáculo. Deve ter sido um desses aí que tá no Parnaso de Além Túmulo, né? Que ele escreveu tanta gente ditou livros, coisas para ele. Aí, ninguém se conformou na escola, né? Aquela coisinha, aquele trenzinho lá, aquele mineirinho de nada. Ah, não vai passar de ano, não. Ah, não escreveu mesmo. Porque ele copiou porque ele foi na biblioteca, porque ele copiou de algum livro, porque não sei o quê. Ninguém acreditou. Aí, Chico começou a sofrer bullying. Hoje a gente sabe que é bullying, né? Começaram a atormentar essa criaturinha de Deus. Aí, os alunos resolveram cutucar ele. E pediram para a professora para que ele fizesse uma redação ali na frente, na sala de aula, ali na lousa, na hora, para eles, para ver se ele sabia fazer mesmo. Porque ele não sabia, porque ele copiou.
Enfim, ninguém acreditava. Aí a professora tentando acalmar as crianças, nessa faixa de idade, todo mundo com seus 12 aninhos por aí afora, pré-adolescência, já sabe como é que é a vida. Moral da história. Insistir, a professora deixou. Chico foi lá pra frente. O mesmo espírito se apresentou para ele. Aí Chico fez aquela história bem de... E eles falaram assim, vou falar sobre... E ainda deram o tema, que não era para escolher. O tema, os alunos escolheram, os amiguinhos. Gente, essas crianças de escola não é qualquer coisa não, hein? Aí eles escolheram o tema areia. Aí o que aconteceu? Apareceu esse espírito e ele fez um poema sobre areia, coisa mais linda do mundo. Eu devia ter anotado ele para ler para vocês, né? Deve estar aqui nesse Parnal de Além Túmulo, mas eu não vou procurar agora não. E é isso, meus amores. Algumas curiosidades do Chico. Chico era um ser tão humilde, que ele dizia que o nome dele era Francisco. Se tirasse o Fran, ficava o Cisco. Que ele não era tudo aquilo que diziam que ele era. Que ele era um cisco. De fato, era um cisco. Um cisco de Deus, como disse a minha amiga, numa preleção que ela fez. Um cisco de Deus. Mas, para que a gente está falando sobre Chico mesmo? Para a gente se esforçar. E fazermos o melhor que temos para fazer. Se somos dona de casa, que possamos fazer o melhor como dona de casa. Seja lá qual for o dom que nos coube, façamos com amor, como o Chico fazia. E o melhor. Aí lembrei de mais uma história. Geraldinho disse que uma vez estava lá no centro e aí chegou, ele disse que sempre tinha aquelas criaturas que chegavam e e falava. Não sei, eu não conheço gente que fala muito. Vocês conhecem? Alguém que fala muito? Fala demais da conta? Eu não conheço. Ninguém assim. Não conheço ninguém assim. Juro que eu não conheço. Bom, mas enfim. Aí ele disse que nesse dia... E sempre tinha... E alugava o Chico lá, e aquele monte de coisa para fazer, e a fila lá crescendo. E nada daquela criatura sair. E essa mulher, essa foi uma senhora. Ela disse que era, na verdade, uma jovem senhora. E essa mulher estava lá, e essa mulher falava, e faz pepepé, e todo mundo lá, só com os pensamentos, com vontade de... Ele disse para não falar o que ele pensou, essa abençoada, né? Podia, né? Deixar o Chico. Daí, depois que tudo acabou, tal, o Chico chegou. O Chico chegou, não falou pro Geraldinho, né? Mas falou assim, sabe, gente, para todos que estavam lá, porque todos estavam pensando, o Geraldinho disse que estava quase catando a mãe pelos cabelos. Sabe, gente, essa senhora, ela mora sozinha. Ela não tem ninguém. Ela não tem com quem conversar. Ela é muito rica. E ela ajuda muitas pessoas. E ela ia num lugar onde ficavam os leprosos, essas pessoas que têm hanseníase, né? Hoje a gente chama de hanseníase. E ela ia lá, cooperava financeiramente e muito. E eu devia ter pego água. Vou pegar água. Viu? Vocês conhecem quem fala muito? É isso que dá. Minha garganta hoje tá uma benção. E aí, ele falou que essa pessoa ajudava muito. Ela limpava as feridas das pessoas doentes. Ajudava. Então ele... Enfim, aí cada vez que o Chico falava, o Geraldinho disse que a carapuça servia de um jeito que ele queria se esconder debaixo das cadeiras.
Mas enfim, aí o Geraldinho disse o seguinte, que foi a maior lição que ele aprendeu, porque o Cristo ensinou que a gente não deve julgar, e ele já tinha lido isso muitas vezes, mas para ele isso foi um marco, para a gente ter noção de como a gente não tem condições nenhuma de julgar ninguém. Então Chico foi uma pessoa que entendeu que o Cristo veio nos trazer, veio nos mostrar, veio nos ensinar, ele soube, aprendeu e apreendeu, porque aprender é só no mental, no intelecto, mas aprender é quando você começa a fazer. E foi isso que o Chico fez o tempo todo. O tempo todo, a vida dele toda era assim. Todas as suas atitudes. Por isso que a gente fala que é através do exemplo que a gente ensina e não através das palavras. O Chico, quando criticavam ele, caíam matando em cima dele, nunca tentou se defender. Porque, gente, ser espírita na época que o Chico foi, não era tão simples como é hoje, né? Era mais difícil. Hoje a gente é bem mais livre. E ele não ficava revidando. Então, a gente tem que pegar esses exemplos de vida dele, né? Essas atitudes, para que a gente faça a mesma coisa. Porque se a gente acha que o Cristo está muito distante de nós, mas Jesus era Jesus, né? Porque a gente tem o hábito de dar essa desculpa para nós mesmos. Mas era Jesus, Jesus podia. Filho de Deus, como se nós não fôssemos filhos de Deus. Como se nós não fôssemos, porque somos. Entende? Agora, a gente tem um Chico que está próximo de nós. Tem pessoas no meio de nós que conheceu o Chico. Então ele é bem próximo. Ser humano igualzinho a nós. Jesus também era. Com o acréscimo de que ele é o nosso governador planetário. Mas se a gente for pensar em tudo, essas pequenas histórias que eu procurei, histórias alegres para contar dele, coisas divertidas, que também tem coisas que não são tão divertidas, ele teve muitas provações, muitas. A saúde dele era fragilizada, a gente sabe disso. Mas essas coisas divertidas para a gente entender que a gente pode ser sério, sim. Podemos ser disciplinados, sim. Podemos ter verdade, sim. Mas podemos ser alegres. Né? Não precisa ser carrancudo, ser pessimista. O Chico é um exemplo vivo de fé, de confiança no Criador. Porque ele nunca achou que não ia dar certo, porque ele fazia. É isso que essa história do Chico vem nos dizer. Chico disse que só queria desencarnar no dia que todo o Brasil, que ele tanto amava e ama, né? Porque não é porque ele não habita em carne aqui que ele não faz parte da nossa psicosfera. Faz. Bem, que ele queria desencarnar quando todos os brasileiros estivessem felizes. E ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil ganhou uma Copa do Mundo aí, que eu não lembro qual, mas ganhou. Pensa num povo feliz que estavam os brasileiros, que brasileiro para futebol é bom. Pensa que todo mundo estava feliz e ele desencarnou assim, feliz. Então, é mais uma coisa para a gente pensar. Por tudo que estamos passando, por tudo que estamos vivenciando, podemos
ter confiança? Conseguimos manter a fé? E o que a gente faz para manter a fé? Né? Sabe o que a gente faz para manter a fé? Assiste coisa legal, assiste programa para dar risada, né? A alegria e a risada aumentam a imunidade. Por que você acha que Chico viveu tanto tempo? Cara, ele dava muita risada, ele é muito o Geraldinho disse que ele era maroto. Ele era muito maroto. Vocês entendem? A gente tem essa condição dentro da gente. Então façamos. De nada serve sabermos da vida do Chico. De nada serve sabermos que Chico Xavier foi um excelente médium, que deixou vários livros, muitas através de suas cartas, através de suas psicografias, se a gente não levar para a nossa vida o exemplo dele, de consolar quem precisa ser consolado, que está ao nosso lado. Principalmente nos dias de hoje, que tem muita gente desassossegada. Então que possamos ser o sossego para os desassossegados, sabe? É isso que a gente precisa fazer. Então, que toda essa energia, que eu tenho certeza que inunda o planeta agora, né? Dia 2 foi aniversário dele, hoje é dia 6. Tenho certeza que muitos centros espíritas, muitas pessoas estão ainda falando dele como nós estamos agora. Nós estamos com o nosso pensamento, né? Lembrando daquela imagenzinha dele, daquele bonezinho, daquele andarzinho, né? Daquele cisquinho, que nem dizia ele. Então, isso faz com que a energia dele nos envolva. Porque energia, sim, o que movimenta a energia é o pensamento. Estamos pensando nele, ele se achega a nós. Então, vamos aproveitar essa energia desse discípulo moderno do Cristo, que foi o que ele foi, né? Ou é o que ele é, né? Um discípulo moderno do Cristo. Vamos nos permitir, gente, nos permitir fazer o que nos cabe, como ele fez. Não vamos deixar para o outro. Entende? Então, para finalizar, porque a gente vai para os nossos passes, né? Para finalizar, que fique bem dentro do nosso coração, que todo amor que esse Francisco Cândido Xavier tinha dentro do coração, que ele fazia qualquer coisa que estivesse ao seu alcance pelo próximo, que isso inunde os nossos corações agora. Nos dê vontade de fazer a mesma coisa. Sabe? Olha, agora a maioria de nós está ficando o tempo todo dentro de casa. Óbvio que tem alguns que estão indo trabalhar, precisam ir trabalhar, e os que estão saindo para trabalhar, que tomem todos os cuidados, pelo amor de Deus. Haja álcool gel. Não é brincadeira, entende? Eu sei, nós, principalmente nós que somos espíritas, sabemos que é necessário, né, passar por isso, a ascensão, né, desse planeta de provas e expiações para um outro patamar, que é o de regeneração, não é sem provas e sem dores, porque infelizmente, né, o egoísmo ainda predomina aqui na Terra, na grande maioria, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não vamos engrossar o caldo dos desassossegados. Não vamos. Não precisamos. Não devemos. Porque nós podemos ser diferente. Porque nós podemos ser luz.
Nós podemos, porque a gente sabe de verdade, né? Que é feito imagem e semelhança de Deus. E a gente tem nosso Chico, que se fosse católico seria um santo, né? Já teria sido canonizado. Mas não tem problema, ele é santo para nós. Porque santos são todos os que, como o Chico, fazem o que tem que ser feito, cumprem a missão a que veio à Terra, né? É isso. Então, assim, com essa certeza dentro dos nossos corações, que podemos fazer pelo outro o que o Chico fez, e podemos, inclusive, fazer pela doutrina espírita, né? Porque imagina o que o Chico não fez pela doutrina espírita, gente. Com esse monte de livro que ele psicografou. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. De verdade. De verdade. Se fosse vocês, liam os livros dele. Você sabe que o livro Há 2000 anos, ele é estudado por pesquisadores, por doutores, tem doutorado em cima desse livro. E o que acontece? Aquilo que está escrito em Há 2000 anos atrás, que ele escreveu, e nos outros também, mas eles pegaram como foco há 2000 anos, porque tem muita história de Roma ali e dos primeiros cristãos, coisas que eles nem imaginam que isso não existiu, foram pesquisar, mas pesquisar de pesquisar, coisa científica mesmo, de ir lá, escavações e naquilo não está escrito lá, vai. Pois é, tá lá, comprovado. Tinha neguinho que dizia que Públio Lentulus, esse não existiu. Pesquisaram, tá lá a criatura, existe. Entende? Então, gente, tem muita coisa. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Quer conhecer o nosso país? Quer conhecer o Brasil? Lê Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Do nosso Chico Xavier. Vocês vão ver o que é o Brasil. Aí que vocês vão se apaixonar de vez e vão fazer de tudo para que esse Brasil de verdade se torne Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, o celeiro do mundo. É isso.